Boa noite. A quinta-feira do Gerando Conteúdo está começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física, sobre gestação, como é que a gente consegue alinhar, estar gestante e fazer as nossas atividades físicas. Dr. Thor hoje vai conversar com a gente, ó, ele já está aqui. Encaminha a live às gestantes. Curtam também, deixem seus comentários aqui com a gente. Só mais um segundinho que a gente já consegue conectar com ele. Lembrando que a live, além daqui do Instagram, ela também vai para o Spotify e também vai para o YouTube. Então, a gente aí tem 3 plataformas que a gente tenta disseminar conteúdo de qualidade, conteúdo do especialista, para a gente conseguir ajudar mais pessoas aí a ficarem bem informadas. Só vamos aguardar um pouquinho, que deve ser alguma coisa de conexão que a gente não está conseguindo conectar com o Dr. Thor. Está aguardando ele dar o ok e a gente conseguir conversar. Ó, não está conseguindo conectar. Vamos de novo. Vamos de novo convidá-lo, enviar a solicitação, para ver se a gente consegue agora. Agora deu. Oi, Oi, aí. doutor. Beleza? Como é que tá? Tô bem, tu? Tudo certo? Saudade de te ver, né, Pois é, não tem diariamente. mais visita, né? Não tem mais, mas agora que tu estás atendendo em Floripa, a gente vai conseguir se ver. A verdade é, tô ainda marcado da máscara aqui, tirei a máscara Não, recente aqui, tô o dia inteiro judiado aí. não, fica à vontade. Já comentei com o pessoal que a gente vai falar sobre atividade física e gestação. Eu vou te apresentar, então, para quem ainda não te conhece, Tá aqui no bom? Gerando, Dr. Thor Schmidt, ginecologista e obstetra e médico do esporte também. Meus parabéns, eu vi que Ah, há pouco tempo mais esse título na tua carreira. Muito obrigada por estar aqui com a gente. muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. É isso mesmo, recentemente fui aprovado como médico do esporte. Ainda não estou registrado no conselho, mas já estou com todos os papéis aí encaminhados e aguardando o título, né? E é um tema que eu sempre trabalhei, sempre tive ligado, né? Fiz 3 anos de educação física antes de fazer medicina, então eu tenho bastante prática e já pratico. A minha primeira modalidade foi remo em 98, então tem aí mais de 20 anos aí de atividade física, né? Assim, Física. até competitiva, né? Doutor Tório, o pior já passou, a questão agora burocrática é muito mais fácil, mais rápida do que fazer toda a parte da especialização. Então, meus parabéns. E eu vou lembrar o pessoal que o doutor Tório, além de atender em Blumenau, agora também atende aqui em Floripa, tem algumas datas, no Instagram dele ele está sempre divulgando quando ele vai estar por aqui, então fiquem ligadas. É isso mesmo. A gente está também agora inicialmente iniciando os atendimentos online também para os pacientes que são de fora. A gente tem feito também atendimentos online, até às vezes pacientes de Floripa mesmo que tem alguma dificuldade de horário ou que não coincide as datas, também a gente pode fazer atendimento online. Consegue conectar. A internet nos ajudando. Bom, doutor Thor, quando a gente pensa em atividade física, por que ele é tão importante quando a gente pensa na gestante? A atividade física ela é importante em todas as fases da vida, né? Na gestação também, não deixa de ser bem importante. Então, a atividade física ela traz inúmeros benefícios. Claro que desde o sistema circulatório, a parte de prevenção cardiovascular, que é a principal causa de morte aí, e também na gestação, ela mantém a paciente um controle do peso, o controle também da parte glicêmica muito melhor do que se ela não praticasse. Outra coisa também, a parte de edema também ajuda, principalmente em algumas modalidades na água também ajuda bastante, pelaquela pressão que a água exerce, né, nas pernas, assim, de fora para dentro, na perna. Ela já faz tipo uma drenagem, então a atividade física na gestante ela é muito importante. É um tema bastante polêmico, assim. Muita gente até desencoraja ou desaconselha, né, a prática de atividade na gestação. Mas ela é bem importante e a gente vai estar conversando também algumas doenças que ela pode estar prevenindo, né? Doutor, e tem alguma situação que ela é perigosa? Assim, teria que ser acompanhado pelo obstetra, né, para ver se existe alguma restrição. O principal são doenças previamente existentes, que podem estar descompensadas na gravidez, né, e alterações dessa gravidez, que às vezes, por exemplo, problema de placenta, ou uma placenta muito baixa, ou algum descolamento de placenta, né, são os principais problemas aí que a gente, algumas vezes também aumento de pressão também excessivo, né,
a gente vai estar não assim contraindicando absolutamente, né, na maioria dos casos, mas sim controlando mais de perto para que evite problemas e complicações, né? Qualquer tipo de atividade física a ser feita pela gestante precisa da autorização do seu obstetra, né, doutor Toro? O ideal é que assim as praticantes, né, elas façam pelo menos a primeira consulta para estar avaliando que está tudo bem, para estar avaliando que está tudo certo. E normalmente assim as que já vinham praticando atividade física, a gente acaba encorajando que continue praticando as atividades físicas na maioria das vezes, né? Tá. Doutor, tem tempo e duração máxima para que essa gestante pratique os exercícios? A gente nunca recomenda assim aquelas atividades muito extenuantes, né? Assim, atividades de muito longa duração. Eu tenho pacientes, não acabaram que ainda não foram gestantes, né? Mas tem pacientes de ultramaratona e pacientes assim de longa duração. A gente, assim, não é que seja contraindicado, dá para praticar, a gente já viu praticando e muitas vezes acaba não acontecendo uma complicação, né? Mas o excesso de treinamento ele pode consumir tanto nutrientes, a própria energia da paciente, né? Então, o ideal é que seja reestruturado o treinamento, o plano de treinamento, para que seja da melhor maneira possível, para que não falte energia para o bebê, né? E que também não acabe não prejudicando a mãe. Até após uma idade gestacional, as próprias limitações funcionais, dores na coluna, edema, inchaço, essas coisas acabam atrapalhando um pouco, né? Então, algumas atividades vão ser limitadas até fisicamente mesmo pela fase da gestante, né? Mas assim, a gente não tem nenhuma que seja, esse não pode, né? A gente só recomenda que atividades de impacto e também atividades assim de muito calor, a gente acaba citando que não é nem prática esportiva, mas a prática de sauna, né? Muitas vezes tem alguns pacientes que acabam fazendo prática de sauna e assim muito impacto na gestação a gente não recomenda muito. Mas é a minoria dos casos, né? A maioria acaba podendo praticar tranquilamente. Doutor Toro, e aquela gestante que treinava pesado antes e agora está gestante, como é que ela faz com esse treino dela? Essa gestante, às vezes, é a mais complicada da gente dar uma maneirada nela, porque ela já vem numa pegada mais forte. Então, assim, na maioria das vezes a gente recomenda que a atividade física, assim, de uma maneira geral, é que ela, se ela já praticava alguma atividade, ela continue aquela atividade, se não tiver nenhuma complicação. O ideal é passar o quanto antes com o obstetra, né? Fazer exame de ultrassom, fazer os exames que precisa fazer, ver se está tudo certo, se a glicemia está boa, se não está fazendo nenhuma hipoglicemia, mas em geral a gente recomenda passar com o obstetra para estar avaliando, mas a maioria das atividades, principalmente essas que já vinham praticando, a gente recomenda que mantenha, mas que não aumente pelo menos a intensidade, mas essas são as mais difíceis de controlar. Ó, doutora, a tua esposa já teve aqui, já disse que é a Lulu, que é maravilhosa no Instagram, treinou até a última semana na barriga da mamãe e tá pleníssima. Essas aí são as mais complicadas da gente segurar, né? A Débora é a minha mulher, né? Ela está assistindo aqui. A gente tem uma bebê maravilhosa aí, que é a Luísa. E ela realmente ela treinou e fez vários vídeos de treino, né? E tem bastante prática, assim, com gestante também, que ela passa bastante pacientes ali, acaba passando com ela para estar acompanhando. Então, é bem importante, assim, tanto a orientação do profissional de educação física quanto da orientação do obstetra, né? E a Luísa, realmente, né? A Débora, ela é praticante de musculação e também é meio apaixonada pelo esporte ali da musculação, né? E ela treinou direto, até no finalzinho mesmo. Com super indicação do obstetra dela, segue o baile, não tem É, problema. a gente pegou uma autorização com o obstetra dela e autorizou e acabou E fazendo. autorizou e aí ela treinou, entendi, né? Ó, boa. Doutor, aquelas atividades físicas mais intensas, esse tipo de exercício, musculação mais pesada, elas acabam causando algum tipo de infertilidade na mulher? Na verdade, assim, a gente fala muito na parte de ginástica olímpica e treinamento de ultra longa duração, né? São os treinamentos, assim, muito extenuantes. Esses, assim, na verdade, esses impactantes, os que vão dar impacto, eles, na maioria das vezes, vão ocasionar alguma irregularidade menstrual. Por algum distúrbio de hormônio, algum bloqueio hormonal que ocorra por excesso de atividade física, esse sim pode estar atrapalhando na fertilidade, né? Outra coisa que atrapalha também, às vezes, na fertilidade é a alimentação muito restritiva, que às vezes é uma prática comum da associação da atividade física extenuante com a restrição alimentar. Então, o percentual de gordura muito baixo, o excesso de atividade física assim, muito intensa e muito prolongada, isso pode atrapalhar na fertilidade, sim. Assim, principalmente na questão, eu digo assim, não é isso que vai atrapalhar a gravidez depois, né? Mas isso pode estar influenciando na facilidade ou dificuldade de engravidar, sim. Principalmente
as que vai influenciar são as que terão irregularidade de fluxo, né? Algumas pacientes, principalmente praticantes de ginástica olímpica ou praticantes de, como a gente comentou, de ultra longa duração, né? Essas pacientes, elas podem ter irregularidade menstrual, podem fazer ciclos não ovulatórios, e aí dificultando a gravidez, ou atrasando um pouco, pelo menos, né? Tá. Doutor, o corpo, ele volta ao normal? Aquela mulher que malha, que, né, que tá bem desenhadinha, engravidou. Vai voltar? O corpo tem uma memória para voltar aquele corpo com facilidade ou não? Na gravidez, assim, no pós-gravidez, ele realmente a gente fica um pouco mais complicado. Não pelo corpo em si, mas sim por toda a dificuldade que a mulher acaba passando no pós-parto imediato, né? É acordar várias vezes à noite, é amamentar a noite inteira, é trocar fralda, é lavar louça, é fazer mil coisas. Então, assim, não é só a parte hormonal, a parte de gravidez em si, né? É a parte, toda a parte que envolve essa questão de ser a mãe mesmo, de ser mãe, de ser presente, de ter todas essas responsabilidades acabam dificultando. Porque no começo, principalmente no início, o bebê é praticamente, principalmente nas que amamentam, que conseguem amamentar assim com plenitude, né? Que a gente diz o aleitamento em livre demanda e aleitamento exclusivo, essas elas ficam mais sobrecarregadas. Então, normalmente tem um pouco mais de dificuldade, não pela gravidez em si, mas também pela associação da situação de gravidez recente e principalmente algumas pacientes que acabam tendo ganhos maiores na gravidez. A gente vê pacientes aí ganhando na casa dos 30 quilos durante a gravidez, então, às vezes, isso realmente dificulta, né? Então, o ideal é que mantenha o controle do ganho na gravidez para que no pós-parto, para que esse controle, esse retorno ao que era, ocorra da maneira mais rápida e mais tranquila, com menos sofrimento, né? Tá. A questão da amamentação, doutor, com essas atividades físicas, tem alguma coisa que liga ou não? Tem. A prática de atividade física extenuante, ela pode também estar impactando na amamentação. Então, por isso a gente não recomenda que as sessões sejam muito prolongadas e muito intensas. O que pode ocorrer é, às vezes, a paciente, num intervalo de mamada, ou se ela deixa leite com alguém, para alguém acabar entregando para o bebê, né? Ela, às vezes, consegue fazer uns treinos, o ideal daí mais treino dividido, não prolongado para não estar influenciando, mas o treino extenuante e a dieta é muito restritiva pode influenciar, assim, na quantidade de leite, né? Tá. Doutor, antigamente a gente ouvia bem, tá grávida, não pode levantar uma caixa, né? Não pode carregar peso. Ainda tem isso, doutor, com a gestante, ou é importante essa movimentação dela? Ainda tem, né? Assim, principalmente nas pacientes mais velhas, assim, a paciente mais velha não, mas na paciente que ela recebe muita informação de pessoas mais velhas, né? Da mãe, da sogra, da amiga, da vizinha, né? Então, isso tem sim. A gente tem essa cultura de que a gestante não pode, algumas, até a própria gestante, acaba tendo isso, acreditando e acaba que somatiza isso, né? Que a gravidez é como se fosse uma doença. E na maioria das vezes, assim, realmente é uma situação que sobrecarrega, mas, assim, tendo controle da alimentação, se mantendo ativa, normalmente evolui da melhor maneira. Então, assim, a atividade física supervisionada e planejada é o melhor caminho, mas a inatividade é pior do que tudo, né? Boa. Doutor, só cita para nós algumas doenças que a gente pode evitar fazendo o mínimo de atividade física, né, possível, que realmente exista esse gasto energético. O que a gente pode evitar aí? As principais doenças que a gente evita, né, são a diabetes gestacional, que pode complicar, inclusive pode ser uma das indicações cesariana, né, um bebê muito grande devido ao desequilíbrio do metabolismo da glicose, e também as alterações de pressão, né, a doença hipertensiva da gravidez, que a gente fala, né, pode complicar também, e pode também, inclusive, em alguns quadros que tiver descompensado, ser indicação de cesariana. Então, essas duas doenças são as principais que a gente evita, né, na gravidez, com o controle de peso e com a prática de atividade física, né, que uma coisa acaba puxando a outra, que a praticante de atividade física, ela, pelo esforço da atividade física, pela dedicação, ela acaba tendo também uma dedicação maior na questão alimentar também, acaba envolvendo outros fatores, né, não só a alimentação em si. Tá. Doutor, e tem algum tempo depois que se tem o bebê para voltar a treinar? Na questão de parto normal é um pouco mais tranquilo do que a cesariana. A cesariana, até o grande diferencial do parto normal da cesárea é a recuperação, né? A recuperação da cesárea é um pouco mais complicadinha. A gente normalmente pede uns 30 dias aí de recuperação inicial, para depois ela começar a praticar alguma atividade mais leve
e ela vai fazendo essa progressão da intensidade da atividade entre 30 e 60 dias. E aí, depois de 60 dias, sim, daí ela estaria liberada para a prática de atividade mais intensa ou um pouco mais prolongada, né? Tá. Então, doutor, é importante, então, essa rede, né, de apoio de profissionais para aquela paciente que já tem uma vida regrada, né, aos exercícios, e também para aquela gestante que vai iniciar, fazer um treino mais leve, realmente para ter essa movimentação nas atividades físicas. Essa rede de apoio é importante, não só obstetra, mas ter esse acompanhamento com os profissionais que possam auxiliar, né? Ah, com certeza, né? A interação ali do obstetra, o personal trainer, né, e o nutricionista é muito importante, né, para que sejam ajustadas tanto os fatores nutricionais, os fatores de atividade física e que sejam feitos exames clínicos, laboratoriais, de imagem que a gente faz na gravidez, né? Mas a interação, às vezes até do fisioterapeuta também é muito importante. O fisioterapeuta também orienta alguma parte da atividade física, né? Então, esses profissionais são os principais que são envolvidos aí nesse acompanhamento da grávida, assim, né? Se a gente fosse pensar num acompanhamento totalmente completo e de todas as áreas, né? Seriam essas 4 principais áreas, né? A medicina, a nutrição, a educação física e a fisioterapia. São os principais profissionais. É lógico que a gente envolve também a questão de psicologia, envolve várias outras questões que seria o ideal que a gente conseguisse, mas na nossa realidade, do nosso país, né? E a gente não consegue na maioria das vezes. Então, o que deveria ocorrer é que cada profissional tenha o maior número de informação possível para que consiga abranger e dar uma atenção mais completa possível da paciente, porque muitas vezes, às vezes é aquele único profissional que ela vai procurar. Às vezes ela faz o pré-natal no sistema público de saúde, acaba conseguindo praticar uma academia com um personal trainer, então às vezes essa questão e essa interação é muito importante, mas às vezes não acaba acontecendo, né? Então o ideal é que cada profissional tenha o máximo de conhecimento para poder ajudar da melhor maneira possível, né? Doutor Tório, então a gestante não pode deixar de praticar alguma atividade física, seja ela qual for, a mais indicada para o seu momento, né? Não deixar de fazer. Não, a atividade física é muito importante. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, se ela não tiver nenhuma alteração de exames, é muito importante, né? A atividade física, como a gente já comentou, ela reduz essas doenças que a gente citou e também ela faz também digamos assim, um detox mental, né? Que hoje está sendo muito falado, né? Que com essa parte do Covid, essa questão de reclusão, de espaçamento, de distanciamento, a gente tem tido bastante impacto psicológico também, né? Isso tanto em criança quanto em gestante, as crianças também estão tudo maluco em casa, os pais estão endoidando e assim vai, né? Então, as próprias gestantes também é muito importante. Esse é um momento também de ela não só cuidar da saúde do corpo, a saúde física, né? Mas também a saúde mental, né? Tudo. Doutor, a Amanda colocou aqui para ti que tu é o melhor obstetra de Blumenau e região e agora da capital também, tá, doutor Tório? Vou ter que fazer esse adendo ao comentário. Coraçõezinhos, a gente sabe que todo mundo te adora, né? Ó, mensagem ó, uma pausa para assistir a live maravilhosa. Então, bastante mensagem aqui, ó. Esse é o principal, a Débora colocou. Super te apoiando. Doutor, quero te agradecer. A Débora sabe bem aí do que ela passa, né? Do que a mãe passa, né? Ela tá bem afiada aí nessa questão. Por mais que ela seja suspeita de, a gente sabe também toda, né? Obviamente. Doutor, quero super te agradecer esses minutinhos. A ideia do Gerando Conteúdo é essa, trazer um pouquinho de informação. Se o paciente, a gestante, ficar com alguma dúvida, adiciona o Dr. Tó no Instagram. Tá sempre colocando informação, sempre tem caixinha de perguntas. Tu tá sempre movimentando a tua rede social, né? A maioria dos dias aí, da segunda-feira, a gente abre caixa de pergunta, normalmente entre segunda e quarta-feira. Eu gosto de abrir num dia que eu acho que eu vou conseguir responder a maioria das perguntas. Na grande maioria dos dias a gente responde todas, algumas que são repetidas a gente responde uma vez só, mas o pessoal seguindo a gente aqui no Instagram tem todas as informações, tanto de atendimento, acompanhamento, alguma dúvida também. E essas caixas de pergunta normalmente eu abro para qualquer tema, então uma paciente que tem dúvidas sobre vitamina, sobre alimentação, sobre atividade física, alguma alteração de exames, e até não gestante, né? Até às vezes a gestante tem alguma dúvida do marido ou alguma coisa assim, também pode estar nos seguindo, pode estar recomendando, fazendo pergunta, tudo, né?
Eu te acompanho, eu não sei como é que tu dá tempo de responder essas caixinhas e fazer esse monte de parto que tu tá sempre tendo. Bem-vindo naquele quadrinho branco. Bem-vindo, fulaninho. Bem-vindo de... Meu Deus, ele não para. Doutor, muito obrigada, tá? Um bom descanso agora, de ir pra casa para pegar a Lulu. E a live fica aqui, vai pro Spotify, vai pro YouTube. Muito obrigada, tá? Obrigadão também. Um abraço para todo mundo aí. Vamos seguindo a gente, vamos nos acompanhando. Valeu, obrigado. Vamos sim. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.